paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, chegando com mais uma pré-aula do nosso segmento Mádio EBD. Hoje chegamos à lição de número 8, que traz como título Protegendo o seu dinheiro. Para você que tem acompanhado aqui as nossas pré-aulas, tem visto então que o nosso tema nesse trimestre é o livro de Provérbios. E agora a gente chega dentro do nosso estudo, que até então foi uma sequência, né? Haviam vários temas aqui com várias perícopes, vários capítulos, né, que eram agrupados por tema. Agora nós chegamos à segunda sessão do livro de Provérbios, a partir desta semana, onde começa a ser uma série de aforismos, uma série de versículos que eles não têm muita conexão, o primeiro com o próximo, com o terceiro e assim sucessivamente. Então nós vamos ver que esta segunda sessão do livro de Provérbios, ela começa agora no capítulo 10 e ela se estende até o capítulo 22. Então, a partir desta lição 8, você vai observar isso, que são lições temáticas que vão abordar algum tema e dentro destes capítulos todos, esses temas serão trabalhados, então vários versículos de Provérbios serão estudados em cada uma das aulas. E o tema de hoje, então, é a questão do dinheiro, a questão dos bens, a questão do relacionamento que o jovem, que o cristão precisa ter com as finanças. Nosso texto principal está em Provérbios capítulo 21 e versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. E o resumo da lição: protegemos o nosso dinheiro quando praticamos as virtudes da generosidade e da prudência. É importante observar aqui já no início desta pré-aula, professor, que quando você for aí lecionar a sua aula, você não estará fazendo uma aula de educação financeira. Então, o objetivo, né, o propósito da nossa lição aqui da nossa revista, ele é trazer alguns princípios eternos, alguns princípios bíblicos que regem o relacionamento nosso com a questão do dinheiro. Mas não se trata aqui, então, de uma educação financeira. Então, evite entrar em questões muito pormenorizadas, muito detalhadas, porque isso pode acabar atrapalhando o bom andamento da sua aula, né? Se você começar a entrar em detalhes pequenos, em detalhes corriqueiros, em questões muito práticas ali, pode que se desvie o assunto e você acabe não terminando a sua lição, né? É sempre importante que você use a lição, então, como seu roteiro, como seu cronograma, para que você consiga dar um início e dar um fim e, obviamente, um desenvolvimento aqui na sua aula. Então, tenha isso em mente. O objetivo desta lição é apresentar dois princípios que devem reger o relacionamento do jovem com o dinheiro: o princípio da generosidade e o princípio da prudência. Tendo isso em mente, vamos então aqui para o nosso primeiro tópico da lição. Esse primeiro tópico tem como tema a sabedoria com o dinheiro. O primeiro subtópico eu já mencionei aqui na introdução dessa explicação. Ele vai fazer menção a respeito do livro de Provérbios, de que terminou então a primeira sessão do livro, que era aquela sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 9, e agora entramos nessa segunda sessão, então, onde nós vamos encontrar aqui, como é chamado na linguística, né, na literatura, parelhas aforísticas, né? Então, pequenos versos, pequenos ditados, pequenos provérbios, né, como diz aqui o nome do livro. Então, esses ditados, eles formam aqui como se fosse um mosaico, né? Então, não há um tema definido em cada um dos capítulos, por isso que o autor da lição aqui, ele foi pensando diversos provérbios que estão nesta segunda sessão do livro. É interessante que você faça no início da aula a leitura desses provérbios, capítulo 11, capítulo 13, 17, 21 e 22, que é o texto sugerido aqui na lição, porque eles vão dar a base, então, para aquilo que vai ser abordado por você aí na sua aula. Então, é muito importante o cuidado com a questão da leitura, né, do texto bíblico aí no início da sua aula. Esse primeiro tópico, você precisa ter como objetivo, então, apresentar aqui uma espécie de resumo daquilo que será trabalhado e será melhor abordado em cada um dos seguintes tópicos. O segundo subtópico, então, ele traz como tema generosidade. A generosidade que precisa haver aqui no relacionamento com o dinheiro. Provérbios 11, 24 e 25 traz aqui a questão da generosidade, ele utiliza a expressão espalham. Então, no versículo 24, essa expressão, aqueles que espalham, tem o sentido de doação. E a Bíblia ela fala muito, não apenas no livro de Provérbios, mas
em outras passagens do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Jesus confirma isso, né? As epístolas paulinas também mencionam a respeito da importância de nós sermos generosos. E aqui a generosidade ela é vista como uma virtude contrária à avareza. Então a generosidade por meio do dinheiro é algo que vai evitar que nós caiamos no pecado da avareza. Mas quando nós olhamos para a filosofia, há um filósofo muito interessante chamado Aristóteles, quando ele trata dessa questão das virtudes, o Aristóteles ele pondera que a virtude ela é sempre o meio termo. Essa inclusive é uma teoria expressa por Aristóteles, conhecida como a teoria do meio termo, ou a teoria da mediana, onde ele diz que a virtude sempre estará entre dois extremos. Os dois extremos são vícios, né, são excesso e a falta, são coisas negativas, coisas ruins, e a virtude é aquilo que está no meio, no equilíbrio. E nesse sentido, então, a generosidade, ela passa a ser uma virtude quando ela é encontrada de forma equilibrada na vida do jovem, na vida do cristão, na vida da pessoa de modo geral. Quando você tem falta de generosidade, então seria um dos extremos, então você está caindo no erro da avareza. A pessoa é mesquinha, a pessoa ela não quer gastar com nada, quer sempre poupar tudo, né? Você deve conhecer aí muito bem a expressão, né? O mão de vaca, né? O mão fechada, o pão duro. Então esse é o extremo da falta de generosidade. Quando você não tem, você se torna um avarento. Agora, o excesso da generosidade, ele também é problemático. É aquilo que nós vamos conhecer como a prodigalidade. É aquela pessoa que ela é generosa demais e ela acaba, então, se tornando imprudente. Então, veja que a generosidade e a prudência, elas caminham juntas nesse sentido. Porque o excesso de generosidade leva você, então, à prodigalidade, onde você vai esbanjar, você vai gastar, você não vai pensar no seu futuro, não vai pensar em poupar, em talvez gastar com aquilo que é necessário e vai gastar com coisas supérfluas e vai talvez, inclusive, levar você a ser até explorado por outras pessoas, pessoas mal intencionadas, né? Que estarão, então, explorando, fazendo um mau uso da sua generosidade. Então, veja que dentro de uma visão filosófica, aristotélica, a virtude da generosidade só é de fato virtuosa quando você tem o equilíbrio. E isso em nada contradiz as escrituras. Quando nós olhamos para as escrituras, ela sempre preza muito a questão da temperança, daquilo que é o equilíbrio, né? Uma vida equilibrada é o grande ideal aqui de uma ética cristã. Então, dentro desse segundo tópico, é importante você destacar essas questões, desse contraste entre a avareza e a generosidade. E um versículo que é citado aqui na lição, em que você pode fazer, inclusive, a leitura dele, para que haja uma conversa, né, uma reflexão a respeito dele no Novo Testamento, para confirmar o livro de Provérbios, é Lucas 6:38, quando Jesus está mencionando, né, dai e ser-vos-á dado, quer dizer, vocês vão doar e vocês também serão alvos de doações, vocês serão generosos e vocês também serão alvos da generosidade dos demais. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então veja, a doação ela é feita e a doação ela é recebida. Então isso é um princípio bíblico que está no livro de Provérbios e que Jesus o confirma aqui nessa passagem de Lucas 6:38. Agora, qual a importância de nós sermos generosos, segundo aqui o nosso segundo subtópico? Porque a generosidade ela evita que a gente caia, então, nesses exageros e nesses excessos, né? No excesso e na falta, né? Nesses dois extremos aí. Então é a armadilha, inclusive, da dissimulação. Quando a pessoa ela tem uma certa quantidade de dinheiro, mas ela quer aparentar mais do que ela tem. Então ela vai para o exagero do gasto, talvez ela vai comprar coisas as quais ela não precisa. Inclusive é um famoso ditado isso, né? Que é você gastar comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que não são as pessoas do seu convívio. Então, para impressionar pessoas estranhas, né? Isso é o que o comentarista chama aqui de uma armadilha da dissimulação. E é algo que dentro da faixa etária para a qual nós lecionamos, aqui os jovens, é algo que sempre é uma armadilha que atrai muito a atenção deles. Muitos acabam caindo nessa. Quem não conhece aí um jovem que financia um aparelho celular novo, né? Porque é o aparelho que está na moda, é o aparelho que todo mundo está usando, é de uma marca conhecida, de uma marca famosa, e aí ele vai pagar
30 prestações ali para ter aquele aparelho, sendo que ele poderia muito bem continuar com o aparelho que ele já tinha ou comprar um aparelho de um valor inferior, né? Mas nessa questão da armadilha da dissimulação, das aparências, dessa questão da imagem que se preza tanto hoje nessa geração pós-moderna, ele acaba caindo então nesse excesso. Então, nesse sentido, a generosidade ela vai fazer com que a gente evite esses excessos, esses exageros, que a gente evite cair na armadilha da dissimulação. E aqui você pode, inclusive, comentar com seus jovens que não há mal nenhum em a pessoa consumir bens, a pessoa fazer compras, até mesmo financiamentos, né? Como eu brinquei aqui a questão do celular. Então, tudo isso ele precisa ser utilizado apenas com prudência, com a moderação. E a generosidade, então, ela nos treina, né? Ela nos habilita a desenvolver essas virtudes e aí a gente acaba não caindo, então, nesses erros. Por isso a importância, então, da generosidade. E esse subtópico termina, inclusive, mencionando que a nossa generosidade precisa começar em Deus. É o que está lá em Provérbios 3 e 9. Honra o Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. A gente vai ver aqui no segundo tópico mais detalhes a respeito da generosidade, mas a generosidade ela precisa começar em Deus. Então, ensinar a tirar o dízimo, tirar as ofertas, né? Já no início, ao receber o teu salário, você não imaginar que você tem 100% dele, mas você lembrar que você tem apenas 90%. E você precisa adequar o seu padrão de vida dentro daquele 90% que você recebe. Isso vai evitar uma série de problemas futuros. O problema, muitas vezes, é que nós queremos, dentro da armadilha da dissimulação, ostentar um padrão de vida que talvez precisaria de 200% do nosso salário. E aí isso se torna inviável. E aí que começa, inclusive, essa questão até do não dizimar, do não ofertar, porque vai faltar. E realmente vai faltar, porque a pessoa não está vivendo a vida dentro do seu padrão de vida, né? E aí certamente vai ter problemas futuros, tanto no lado financeiro como também no lado espiritual, no lado do dízimo e da oferta. O terceiro subtópico deste primeiro tópico, desse tópico introdutório, então ele faz uma introdução aqui a respeito da importância da prudência com o dinheiro. Aparentemente são duas virtudes que dialogam, né? A prudência e a generosidade. Como eu mencionei, a generosidade sem prudência ela pode acabar levando você ao exagero desse altruísmo, né? A essa prodigalidade, e isso não vai ser positivo também. Então é importante ter a prudência. E dentro dessa visão da prudência como uma virtude, dentro daquilo que Aristóteles dizia, a prudência ela também precisa ser equilibrada. A pessoa muito prudente, ou no caso assim, no excesso de prudência, ela se torna uma pessoa astuta. Então a astúcia seria, dentro da visão aristotélica, o excesso da prudência. A pessoa que está sempre planejando tudo, que é prudente demais, e essa pessoa muitas vezes não vai querer ter prejuízo algum com coisa alguma e vai ser então, no excesso de prudência, uma ausência de generosidade. Então note como as duas virtudes precisam caminhar juntas. E a falta de prudência é a imprudência, né? É a pessoa então que vai se meter em confusões, que vai se meter em armadilhas. Então a prudência é a virtude que está no meio, entre esses dois extremos, entre a astúcia e a imprudência. E é algo que nós precisamos, então, desenvolver também na nossa vida. Entre os pontos aqui desse terceiro subtópico, que serão melhor abordados lá no terceiro tópico, estão o fato de servir como fiador, o fato de se envolver em subornos, tanto recebendo como pagando o suborno, a questão do planejamento, a poupança, que é necessário criar esse hábito, né, de poupar, de reservar uma parte do salário para as emergências, né, um fundo de emergência, e, por fim, o cuidado que precisa haver com os empréstimos, com o financiamento, com o cartão de crédito. Então, são 4 pontos aqui que vão ser explorados, então, ali no tópico final, o tópico 3. Então, esse, meus irmãos, é o primeiro tópico da lição, um tópico introdutório, um tópico que vai mostrar de forma delineada, de forma não muito detalhada,
o que vai ser melhor aprofundado no segundo e no terceiro tópico. E vai aqui um aviso, um alerta para você, professor, que você faça esse primeiro tópico, então, de uma forma de fato resumida. Porque se você se aprofundar demais nesse primeiro tópico, você vai acabar depois se tornando redundante. Você vai ver que nos tópicos 2 e 3 vai ser abordado, aprofundado, né, tudo aquilo que foi abordado nesse tópico inicial. Então é necessário você ter esse cuidado, né, para evitar aí que a sua aula acabe se perdendo, né, seja no excesso ou na falta, né. Então tome cuidado, né? Faça aí um bom esboço, um bom planejamento da sua aula. Você está vendo esse vídeo, talvez aí no início da sua preparação, né? Então, é importante nessa lição você ter aí um esboço bem definido para que você saiba exatamente o que abordar no primeiro tópico e o que deixar para aprofundar no segundo tópico. E esse segundo tópico, então, traz como tema a generosidade como proteção para o dinheiro. Ela também está dividida aqui em 3 subtópicos. O primeiro aprofunda, então, essa questão da virtude. Eu já mencionei ali no tópico inicial a respeito de Aristóteles, né, como ele via essa questão da virtude. E você pode aqui aprofundar mencionando que a virtude é algo que pode ser estimulado. Então, desde esses filósofos, passando pela palavra de Deus, passando por Jesus, sempre houve esta intenção de mostrar que a virtude não é algo inato, algo que você nasce com aquilo. É algo, sim, que pode ser desenvolvido. Então, o nosso comentarista ele vai tratar justamente disso aqui, que no Novo Testamento, tanto quanto no livro de Provérbios, a generosidade ela é algo estimulado e ensinado. Então, é um mandamento, algo que você pode desenvolver na sua vida, de forma que a gente pode dizer que ninguém nasce generoso. Se você observar uma criança, ela não tem dentro de si, assim, de forma natural, de forma espontânea, o dom da generosidade, a virtude da generosidade. Basta ver que se você colocar crianças pequenas ali para brincarem juntas, uma vai querer pegar o brinquedo, a outra não vai querer deixar, né? Então, isso é algo natural, é essa questão egoísta do ser humano. Então, a generosidade é algo que precisa ser ensinado. Há, de certa forma, uma semente da generosidade dentro de nós. E isso é algo que a própria filosofia concorda. Quando você olha, por exemplo, para Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo da Idade Média, também um estudioso, né, um teólogo, ele vai mencionar, vai fazer uma distinção entre as virtudes naturais e as virtudes teologais. Então, para ele, algumas dessas virtudes estão na própria essência do ser humano, porque tudo que é bom provém de Deus, né? E nós fomos criados por Deus. Então, enquanto criaturas, nós temos dentro de nós como se fosse a semente da bondade, a semente da generosidade. Mas caso essa semente não seja regada, não seja estimulada, ela tende a morrer, ela tende a não germinar. Então, aquilo precisa ser melhor trabalhado. E o Tomás de Aquino, porém, coloca esta questão de que existem algumas virtudes, que ele coloca então como as virtudes teologais, que são fruto da graça. Então, a fé, o amor, né, o fruto do Espírito, podemos resumir assim, é algo que precisa ser gerado pelo Espírito Santo dentro da nossa vida. Algumas virtudes, portanto, você desenvolve através do hábito, através de você querer fazer, a tua força de vontade. Mas algumas você vai depender do Espírito Santo. E nesse sentido, a generosidade ela pode ser vista em ambas as categorias, porque é visto que uma pessoa que não é cristã, que não aceitou a Jesus, que não tem a vida transformada, ela consegue ser generosa. O próprio Jesus menciona isso, né? Vós, sendo mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Então, o que Jesus está dizendo? A bondade, a generosidade, principalmente para aqueles que são do seu entorno, da sua família, é algo natural, né? Qualquer pessoa pode desenvolver. Agora, o cristianismo vai trazer um novo nível. Aí é onde Jesus coloca a questão de você dar a vida pelo seu irmão, dar a vida por algum estranho, né? Como a Bíblia vai mencionar. E aí já é um pouco mais, é um grau acima, né? Um degrau acima. E aí é uma virtude, então, que tem que ser a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas, num certo sentido, então, todos nós podemos ser generosos. E todos nós precisamos, porém, para isso ser estimulados. E nesse sentido, se você for analisar, aquilo que Provérbios 3 e 9 menciona, né? Da generosidade com a obra de Deus, que é o tema do nosso segundo subtópico aqui, é uma boa forma de desenvolver esse hábito. Então, se você pegar o seu salário, 100% dele, e aí você tira aquele 10%, reserva ele para o dízimo, para a oferta, né, para
o bom andamento da obra do Senhor, então você já está começando a desenvolver um hábito de generosidade. Talvez as primeiras vezes, pense uma pessoa que veio lá do mundo, que não tem esse hábito ainda. Então, talvez as primeiras vezes ele vai ficar assim pensando, mas estou dando dinheiro aqui que era para ser meu, né? Mas conforme ele vai fazendo aquilo, vai se tornando um hábito, vai se criando ali uma ética, né? Um ethos, um modo de ser, como diriam os filósofos. Agora, a partir do momento que aquilo se torna um hábito, já vai ficar mais fácil, inclusive, até para ele ter essa questão de poupar, da reserva de emergência e tudo mais. Agora, o que se espera desse novo convertido? Que aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, a busca na palavra de Deus, tudo aquilo vai mostrando a ele essa necessidade. Então, veja, começa como algo, um hábito, algo mecânico, automático, mas aos poucos ele vai se transformando em algo como uma virtude teologal, uma virtude espiritual. E a generosidade, então, começa a brotar. Daqui a pouco ele está indo além do 10%, daqui a pouco ele está ofertando muito mais do que aquilo que seria, então, o mínimo necessário ali. Mas o 10%, então, fica como algo importante para criar esse hábito. Embora tudo provém de Deus, né? Somos apenas mordomos, né? 100% é dele. Então, nesse sentido, há esta conotação aqui no segundo tópico da generosidade com a obra de Deus. Um texto muito interessante para você trabalhar este segundo tópico da generosidade como proteção está em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 até o 11. Vou ler aqui na tradução da NVI. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, isso é aquilo que nós mencionamos. Inicia-se como um hábito. O hábito talvez vai ser por obrigação, mas aos poucos você vai desenvolver a alegria naquilo, você vai entender o princípio por trás daquilo, você vai se tornar uma pessoa generosa. E aí você vai começar a doar com alegria, e Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Olha que promessa gloriosa, né? Todas as formas, na forma material, na forma espiritual, na forma física, né? As bênçãos do Senhor serão de todas as formas. Mas há um propósito nessa riqueza, nessa bênção, nessa prosperidade, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então esse é um texto muito interessante, um trecho muito bacana para você conversar com seus jovens a respeito da questão da generosidade, na questão da respeito da riqueza como um todo. Veja que o dinheiro ele está no planeta e ele vai mudando de mãos, né? Ele vai passando de mãos. E o Salmo 34, Deus diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, a riqueza toda ela é de Deus, né? Toda a riqueza da terra, ele é o dono do ouro e da prata. E ele com certeza tem muito prazer em nos conceder também esta riqueza, mas desde que ela cumpra a esse propósito. E qual é o propósito dele? A glorificação de Deus, a expansão do reino de Deus. Então, à medida em que você se torna uma pessoa generosa, uma pessoa que Deus sabe que o dinheiro que passar pela sua mão, ele vai ter um bom uso, você vai fazer uma boa aplicação, você vai glorificar a Deus utilizando o seu dinheiro, ele terá prazer em te conceder cada vez mais. Então veja como a generosidade ela está atrelada também ao princípio da prosperidade. Quanto mais você for generoso, mais próspero você será. Agora, a pessoa que é avarento, aquele pouco que ele tem, né, e ele retém, então aquele pouco também ele vai ficar com aquilo. Lembra um pouco aqui até a questão da parábola dos talentos, né? Então veja, quando você é generoso, quando você entende esse princípio da generosidade, você está a um passo também do princípio da prosperidade que vem na sua vida. Então esse é um texto muito interessante para você estudar um pouco durante essa semana e poder utilizar ele aqui como exemplo, né? Fazer uma reflexão aí que com certeza vai abençoar a vida da sua classe. E o último subtópico do tópico 2 traz como tema generosidade com o próximo. Então olha que interessante, a generosidade ela
segue o versículo base, né, o mandamento base de Jesus aqui, a lei áurea, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que são 3 níveis que estão envolvidos nessa questão. Deus, né, uma questão vertical, o teu próximo na horizontal, e você ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Então uma questão central, uma questão interior. E a questão da generosidade, ela também abarca essas 3 esferas. Então no subtópico 2 mencionamos aqui essa generosidade para com a obra de Deus. Os dízimos, as ofertas, a questão da missão, né, contribuição missionária. Aqui em Joinville nós temos um departamento de missões muito atuante, né, departamento de missões Siloé, e você pode também estimular os seus jovens a cooperarem com o departamento de missões. E obras de assistência social, a igreja também é pródiga em fazer isso, né? Então há várias formas de você contribuir com o reino de Deus, nessa generosidade vertical. E a própria assistência social já entra também na questão da generosidade horizontal, né? Com o teu próximo, você tem esse dever, essa responsabilidade pessoal de auxiliar ele. Veja que vai além de você entregar o dízimo. Veja que vai além de você dar uma cesta básica para que a igreja, como instituição, ampare o necessitado. Vai além de você pagar os seus impostos e cobrar os seus candidatos de que eles tenham uma visão de assistência social, de auxílio, de erradicação da pobreza, né? Vai além disso. É uma responsabilidade pessoal que você e eu, como cristãos, nós temos. Então, vai além de você meramente achar que isso é responsabilidade da igreja, responsabilidade do Estado. O comentarista vai mencionar esta questão aqui, principalmente no livro de apoio, né, que vem aqui junto com a lição. Então ele vai mencionar essa questão de que hoje nós vivemos num Estado que podemos até chamar ele de paternalista, né, onde o Estado tem funções aí de suprir as necessidades de todas as pessoas. E isso levou as pessoas, de modo geral, a esquecer a caridade, a esquecer o fato de que nós também devemos ajudar. Então o Estado ele tem sim responsabilidade, ele tem sim obrigação, os impostos também servem para isso, para dar essa assistência para as pessoas. Mas o Estado ele trabalha numa coletividade. As pessoas individualmente, aí é comigo e contigo. Você está vendo uma necessidade na sua rua, né, como vai dizer aqui, essas pessoas de carne e osso, né, que pode estar na nossa família, na nossa vizinhança, escola, trabalho, nas ruas da nossa cidade. Então é a nossa responsabilidade. Deus nos permite ver essas pessoas, Deus nos permite essas pessoas chegarem até nós para que nós resolvamos os problemas dessas pessoas. E aqui eu lembro de um texto que inclusive a lição também menciona aqui, que é Tiago, capítulo 2, do versículo 14 a 17, onde Tiago menciona a questão da fé e das obras. E aí ele diz assim, o teu irmão vem até você com uma necessidade, precisando de alimento, precisando de roupa, e aí você diz para ele, vai em paz, né, que tudo te dê bem, que tudo dê certo, que você encontre alimento, que você encontre roupas. Ele diz, isso aí não é a fé. Me mostre a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras que estou fazendo. Então você precisa, e João também vai mencionar a respeito disso, né? Você não pode despedir aquela pessoa vazia. Você precisa resolver aquele problema. De nada adianta você dizer, vamos orar por essa situação aqui. Você tem casa, você tem roupa, você tem calçado, você tem 2 pés, e aí você tem 2 pares de sapato. Por que você precisa de 2 pares de sapatos se o teu irmão não tem nenhum? Você divide com ele, você reparte com ele. Talvez a situação chegou até você para que justamente você possa ajudar. Mas aí eu vou ficar só com um, vou ficar com pouco. O princípio da generosidade está atrelado ao princípio da prosperidade. O mesmo Deus que está vendo você ser generoso com o teu próximo, vai usar outra pessoa talvez para ser generoso contigo. Ou vai te abençoar de uma forma que daqui a pouco você consiga comprar 3 pares de sapato. O que eu acho um exagero, né? Mas né, você só tem 2 pés ainda. Mas nesse sentido, então veja, aquele que é generoso, aquele que está entendendo essa generosidade com o próximo, ele cada vez mais vai ser mais e mais abençoado, para que, como o texto de 2 Coríntios que nós lemos, para que ele consiga ser ainda mais generoso. Então, nesse sentido, a generosidade ela pode ser vista como uma virtude, mas ela também pode ser vista como um dom. Como virtude, ela pode ser estimulada, ela pode ser treinada, ela pode ser praticada. E como dom,
ela é algo que o Espírito Santo vai fazer brotar na sua vida. Talvez nem todas as pessoas vão ter essa generosidade como um dom. A Bíblia menciona lá em Romanos 12, 6 e 8, a respeito de diversos dons. E ali Paulo vai dizer que existem os dons de contribuir. Então é visto como um ministério, né? Como um dom, como uma capacitação que vem do Espírito Santo. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, ele vai falar a respeito dos dons de socorro. Tem ali diversos dons, e entre eles dons de socorro, que é os dons de socorrer as pessoas. E talvez você conheça aí no seu entorno, na sua igreja, pessoas que têm esse dom. Aquelas pessoas que não podem ver uma necessidade que elas vão procurar resolver. Talvez vão tirar a roupa do corpo delas para dar para aquela pessoa. Então é talvez alguém que não desenvolveu como um hábito a generosidade, mas alguém a qual o Espírito Santo dotou, capacitou daquele ministério. Agora, nem todos terão esse dom. Não é isso talvez que se pede, que se exige. Agora, a virtude, você buscar ser generoso, isso é o que se espera se você de fato é um cristão transformado por Cristo. E aqui concluo dizendo, eu não tenho esse dom. O que Paulo fala aos Coríntios? Buscai com zelo os melhores dons. Então você precisa buscar a generosidade, porque ela também é um dos melhores dons. Por fim, o nosso tópico final, a prudência como proteção para o dinheiro. Esse tópico também tem aqui 3 subtópicos. No primeiro subtópico, ele apresenta a prudência como uma virtude. Da mesma forma como nós mencionamos a respeito da generosidade ser uma virtude, a prudência é algo que também pode ser estimulado, que também pode ser ensinado, que também pode ser aprendido. Então não é algo que você nasceu com aquilo, que é a tua personalidade, o teu temperamento, né? Hoje se fala muito essa questão dos temperamentos e muitas vezes a pessoa tem aquilo como algo fatalista, determinista. Essa é a minha personalidade, é assim que eu sou, este é o meu temperamento. E aí não busca mudar. Todos nós somos capazes de aprender, de evoluir, de melhorar, de nos transformar. Inclusive é mandamento bíblico, né? Romanos fala sobre isso, né? Não vos conformeis, ou seja, não fique conformado àquilo que você nasceu, àquilo que você aprendeu, àquela criação que você teve. Mas o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente precisa buscar essas transformações e a prudência entra nisso também. Então você é imprudente, mas nunca é tarde para que você melhore, né? Diga isso para o seu jovem, não estou falando para você, professor, né? Não se sinta ofendido, atacado, né? Nossos professores, graças a Deus, são pessoas que buscam sim, com zelo, desenvolver a prudência, desenvolver a generosidade. Mas você pode, então, às vezes eu me empolgo aqui, né, irmãos? Mas é o que você vai ter de falar para o seu jovem, então, que ele deve buscar a prudência, porque é uma virtude que pode ser melhorada. Nesse sentido, o primeiro subtópico, ele traz aqui, de certa forma, um conceito do que vem a ser a prudência. Ele traz aqui que a prudência é agir de acordo com a reta razão. 2 palavras aqui são importantes, se você tiver o quadro, né, colocar lá no quadro, para você abordar com os seus alunos. Nessa definição, a primeira é a questão de reta. Então, o que é a retidão? A retidão aqui seria, no caso, aquilo que é certo, aquilo que é um padrão. E aí, nesse sentido, como nós estamos estudando o livro de Provérbios, um livro bíblico, qual é o padrão da prudência? É a Bíblia. Então, a Bíblia é esta questão da retidão, ela que vai nos dizer o que pode e o que não pode ser feito. E a segunda palavra é a palavra razão. E a razão é basicamente o contrário da emoção. A razão é você pensar, é você planejar, é você tomar um tempo, né? Gastar um tempo com planejamento antes de você tomar qualquer decisão. E a emoção, que é justamente o contrário, é aquilo que vai te levar a tomar uma atitude imprudente. E com o dinheiro, a emoção ela está intimamente ligada. Veja a própria questão de propagandas. As propagandas, elas sempre querem fazer com que você compre, né? Compre, compre, compre. E o que a propaganda apela? Sempre apela para a emoção. Sempre vai tentar te vender uma imagem, vai tentar te trazer algo que te emocione, que desligue a tua racionalidade, né? Você perde a tua capacidade de pensar e que você age apenas com o coração, apenas com a emoção. E aí naquela emoção você vai e você compra. Então, o marketing, a publicidade, ele trabalha em cima da emoção. E o que a Bíblia está dizendo? Você precisa de prudência, você precisa agir com razão.
A racionalidade precisa ser utilizada aqui nesse teu relacionamento com o dinheiro. E é isso que vai proteger o seu dinheiro. Você agir com prudência, você agir com razão, ao invés de agir com a emoção. E aí, nesse sentido, são alguns conselhos aqui que são trazidos pelo livro de Provérbios. O primeiro desses conselhos está no subtópico 2, não faça negócios ilegais e nem perigosos. Quantas pessoas hoje se envolvem com questões ilegais no que se refere a dinheiro? Por exemplo, as pirâmides, né? Pirâmides financeiras que estão por aí. Outro exemplo, as apostas. Olha a polêmica que está no Brasil aí nos últimos dias a respeito das bets, né? Das apostas esportivas. Então, tudo isso é um dinheiro que ele não é muito bem legalizado, que ele não é um dinheiro assim, ele é um dinheiro escuso, né? Ele vem assim de uma forma que nós não sabemos exatamente aonde ele foi colocado, se tem lavagem de dinheiro nesse meio ou não. Então, dessas coisas nós precisamos então nos afastar. Um texto interessante para você usar com seus jovens nesse sentido é Deuteronômio 23:18. Ali Deus está dando, é a lei de Moisés, ele está dando determinações para que o dinheiro, por exemplo, que uma prostituta, ela ganhou dinheiro na prostituição, esse dinheiro ela não poderia trazer como uma oferta, como um voto na casa do Senhor. E aí o Deuteronômio 23:18 diz, porque tanto uma coisa quanto a outra, ou seja, a atitude dela, como o dinheiro que ela está trazendo, são abominações ao Senhor. E isso vale para tudo. Então, o dinheiro conseguido de forma ilícita, de forma não muito clara, esse dinheiro ele não é bem-vindo. Nem na generosidade, né? E nem na obra do Senhor. E quantas pessoas existem por aí que fazem caridade, né, com esse dinheiro escuso? Então, são tudo obras sem fé, são obras que não agradam a Deus. Então, nesse contexto aqui do segundo subtópico, esses negócios ilegais ou perigosos muitas vezes estão levando essas pessoas à justiça, né? Vão levar elas a ter problema. Mas não é apenas por medo que você deve evitar esse tipo de situação, mas sim porque você precisa ter temor ao Senhor. Provérbios 1:7 fala isso, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, você teme a Deus, então você não vai se envolver com isso. E segundo ponto, por uma questão de respeito ao teu próximo, esse tipo de negócio aqui, geralmente alguém vai ficar prejudicado, né? Então, para você ganhar, alguém vai ter de perder. Então, em respeito ao próximo, você não se envolve com esse tipo de coisa. E o terceiro ponto, uma questão moral, uma questão ética. Então, mais uma vez, aqueles três esferas. Por respeito ao Senhor, por respeito ao teu próximo e por respeito contigo mesmo. Para você poder dormir, colocar a cabeça no travesseiro e saber que o dinheiro que você recebeu é um dinheiro legal, né, ganhado com o teu esforço, com o teu suor. Pode ser pouco, mas ele veio por meios lícitos. Por fim, o último subtópico traz o conselho, não pense apenas no agora. E aqui é importante, professor, já encaminhando para o final da sua aula, que você fale então um pouquinho com eles a respeito da importância do planejamento. Basicamente é isso que o livro de Provérbios aqui está nos ensinando. E não só o livro de Provérbios. Lucas 14:28, Jesus está falando que qual é o rei que ao sair para a guerra não senta e não planeja e não vê se vai ter condições de vencer aquela guerra, né? Na mesma passagem vai falar daquele que vai construir uma torre. Então Jesus fala a respeito da importância do planejamento. E, nesse sentido, você pode conversar com os seus jovens a importância que tem, então, eles pensarem, agirem com a razão antes da emoção e planejar o seu futuro. E uma sugestão que eu trago aqui, que você pode fazer com eles, aí uma dinâmica para encerrar e para ilustrar esse tópico, é a dinâmica do 30-70. Então, não é exatamente uma dinâmica, né? Mas você vai pedir para que eles coloquem ali o quanto eles recebem, aqueles que já são assalariados, ou aqueles que estão estudando, que vão passar num concurso público. Então, mais ou menos, eles já imaginam quanto que eles vão ganhar, né, quando atingirem aquele determinado patamar. Então, você faz ali com eles um planejamento, né? Pode levar papel ali, ou na própria lição, né, naquele espaço que tem ali, você coloca essa 30 e 70. O que vem a ser isso? O 30 é o 30% do salário deles que eles têm que reservar para o futuro. E isso envolve o quê? 10% é o dízimo, talvez o mais importante, é o que vai garantir o futuro a curto, médio e longo prazo deles, né? Outros 10% ele vai reservar para o fundo de emergência. É muito importante ter, então, um dinheiro reservado para coisas que acontecem. Furou o pneu da bicicleta.
estou sem dinheiro. Ah, tem o fundo de emergência. E outros 10% para a poupança, para o investimento, para as coisas que talvez eles querem comprar daqui a alguns meses. Então, ele vai juntar aqueles 10% para, ao final de algum tempo, ele conseguir comprar. Todo planejamento financeiro ele envolve você não se envolver em empréstimos, né? Você não pagar juros. Então, a poupança ela é muito importante. E veja que aqui não se trata muito do valor, da taxa. Você pode até falar isso para eles. Ah, a poupança paga muito pouco, né? Paga 1%, só paga a inflação. A questão aqui não é o quanto você vai ganhar, mas desenvolver o hábito, né? O hábito de você poupar uma parte ali do seu salário. E aí o que sobra depois que você tirou esse 30%? Sobra 70%. Aí é que está a grande questão. Você ganha, por exemplo, R$1.000, você não deve querer viver com R$1.000. Você tem que querer viver com R$700. É o que se chama de viver sempre um degrau abaixo. Você sempre vai planejar gastar apenas 70% do seu salário. E essa parte dos 70%, você faz eles dividirem aí também em duas partes. Na primeira parte, vai colocar os gastos fixos, aquilo que eles têm que não pode não ser pago, que vai ter juros ou que vão ser despejados, né? O aluguel, por exemplo, né? Vai estar ali nas despesas fixas. E na parte de baixo, as despesas ocasionais, né? Um lanche, uma saída, um passeio, algo que pode acontecer e pode não acontecer. Então, ao fazer esse planejamento do 30-70 e dividindo os 70 nessas duas partes, eles vão conseguir enxergar melhor qual que é a situação financeira deles. Então, acho que isso aqui é muito interessante de você fazer isso, porque você vai estar acrescentando na vida deles não apenas o princípio espiritual, mas também um princípio prático, né, que ele pode levar ali para a vida dele. E eu tenho certeza que essa vai ser uma aula marcante na vida, né, do teu jovem, se você conseguir colocar essa questão aí de ele conseguir entender que precisa viver sempre um degrau abaixo, né? O comentarista da lição conclui dizendo aqui, ó, nunca gaste além daquilo que você ganha, né? Então, se você conseguir colocar isso para a vida dele, vai ser não só um princípio espiritual que ele entendeu, mas um princípio prático que com certeza vai fazer a diferença na vida dele ali na frente. Então, esta é uma boa reflexão aqui para você fazer no final da sua aula. O comentarista também menciona que é importante você colocar isso para os jovens, o cuidado com os empréstimos, com os financiamentos, com o cartão de crédito, né? Isso aqui também é importante que seja mencionado aí, porque hoje está muito fácil, né? Você conseguir linhas de crédito, cartão e tudo mais, e isso é uma forma de armadilha também. Muitas vezes é a armadilha da dissimulação, de você querer ostentar mais do que você realmente ganha. Então, são conselhos práticos aqui neste tópico final, que eu tenho certeza que vão auxiliar você a encerrar essa aula e trazendo aqui, né, agregando bastante conhecimento para a vida do seu jovem. E por hoje é isso, professor. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você tem achado, né? Já estamos aí indo para a reta final desse trimestre, né? Já se aproxima aí o mês de dezembro, né? Esse também é um mês complicado, né? Nessa questão de finanças, né? Os presentes que vão ser colocados, né? Que vão ser comprados. Então, deixa o seu comentário aqui, o que você tem achado das nossas aulas, e eu tenho certeza que a nossa equipe vai ficar muito feliz de receber o seu comentário. Vamos também procurar responder aí e vai ser uma benção. No mais, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal e nós nos vemos numa próxima aula. Deus abençoe.